É uma liberdade assistida. Por isso que Jesus transmite essas parábolas, né, que é uma narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral, para que você entenda, para que dê uma luz, né? Na realidade é mais ou menos para não dizer assim, ó, é você que é essa, é mais ou menos isso. Então, usa uma pessoa figurada para que a pessoa entenda que é ele que está naquele patamar. Então, Jesus fala muita parábola e ele transmitia uma cobrança muito para os escribas, para os fariseus, justamente por isso. Por quê? Porque era uma forma de amenizar. Mas chega um momento que Jesus fica tão assim, indignado, que ele não fala por parábola, ele já fala assim, raça de víboras. Então ele já traz uma mensagem dura. Vocês são cobras venenosas. Vocês ficam colocando um fardo pesado no ombro das pessoas e nem vocês carregam. Quer dizer, ele está transmitindo algo para que a pessoa não entenda, mas aí chega um momento que a pessoa finge que não está entendendo, ele vai diretamente. Na igreja é a mesma coisa. A mensagem ela é transmitida para todos. Porém, cada um vai pegando a sua parte. Mas tem aqueles que fingem que não está ouvindo e vai no embalo. Aí chega um momento que alguém que está totalmente fora vai vir uma cobrança, uma chamada de atenção. É como um professor na sala de aula. Então, os colegas estão tudo brincando, estão tudo bagunçando, estão tudo conversando, e aí acho que todo mundo está no direito. De repente, o professor para, e ele está atento e vê assim, quem é que está conversando mais? E aí ele fala assim, Paulo, João, para! Aí, aquela mensagem, ela se direciona só para uma pessoa, mas ao mesmo tempo, ela está designando para que todos estejam ali, estejam entendendo que há uma cobrança e que não pode ter uma bagunça. Então, a Bíblia é muito clara nesse aspecto. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consiste em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Essa é a base desse ensino, para que a gente possa refletir. E aí possui simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Por exemplo, aqui a figueira, ela representa os líderes de Israel, mas ela também pode representar, como é simbólico, pode representar pessoas que o Senhor chama com a responsabilidade de dar fruto, e essa pessoa não dá fruto. E aí chama atenção num aspecto, ora, se você tem uma plantação na tua casa de laranja e passa 1 ano não dá laranja, 2 anos dá laranja, 3 anos, vai ficar aquele pé de laranja lá de enfeite? Até pimenta, se você plantar, você quer pegar pimenta. Então quer dizer, você corre atrás de quê? Dos frutos. Da mesma forma que você, ninguém leva pé de manga para casa. Já viu alguém colocar pé de manga na fruteira? Pé de laranja lá na fruteira, coloca lá na cozinha, meu irmão, um pé de milho representando milho. Ninguém quer saber disso não, meu irmão. Todo mundo quer um milho, todo mundo quer uma laranja, todo mundo quer um morango. Quer dizer, quer o resultado, o fruto, né, que é fundamental para a nossa alimentação. Então, da mesma forma que nós queremos usufruir do fruto, Deus, ele olha em nós e ele quer ver também os frutos, porque nós saímos de uma plantação. Qual é a plantação? Nós estávamos plantados em terra seca, terra do diabo, terra do pecado. E terra de pecado só cresce espinho, só cresce. Tudo que é coisa ruim está no reino do pecado. É medo, é ódio. Uma pessoa que está envolvida numa plantação do adversário, aí você vê que o mal ou um abismo leva a outro abismo. A pessoa ela vai fazendo coisas que vai tão espantosa que você fica perplexo como um ser humano. Ele consegue agir de uma forma tão maléfica, tão maquiavélica, de uma forma, porque está plantado no reino das trevas. E o reino das trevas só produz coisas ruins, espinhos, coisas que traz marcas, coisas que traz assim, angústia. Aí o Senhor, ele tira a gente dessa terra, que é o reino do adversário,
e coloca a gente no reino dele, o reino dos céus. Aí nós agora estamos plantados no reino de Deus. Então, a terra agora não tem... A terra é boa. Repita após mim. A terra é boa. O problema não está nas plantações, mas sim nos frutos. Então, quer dizer, se houve uma plantação e saímos das trevas, e agora estamos no reino da luz, e estamos plantados no reino de Deus, nós temos como obrigação de dar frutos, de ter bom resultado. E é justamente nessa parábola aqui, que Jesus ele transmite uma mensagem que um homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achou fruto. E ele ficou indignado, e ele procura o vinhanteiro, que é aquele que cuidava das uvas, né? Porque ele queria figo na figueira. E ele fala assim, eu venho há 3 anos, olha a misericórdia sendo manifestada. 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Aí vem a mensagem de juízo, corta-o. Aí vem o vinhanteiro e ele transmite uma mensagem. Por que que esse senhor manda cortar? Porque estava ocupando a terra inutilmente. Quer dizer, ela não estava dando o resultado que lhe era esperado. E respondendo disse, Senhor, deixa este ano até que eu cave e a esterque. O vinhanteiro, ele dá uma oportunidade. E aí a mensagem é essa, se der fruto, fica. E se não der, e se não? Pode mandar cortar. Representa muito o Evangelho de João, que nós fizemos uma comparação, quando é cortado. É interessante nós entendermos o que significa ser cortado. O fruto é quando uma pessoa, ela sabe da responsabilidade e ela não executa a sua responsabilidade. É o que aconteceu com Saul. A Bíblia fala que Deus transmite uma mensagem para Samuel e fala assim, Samuel, até quando terás tu dó de Saul? Eu já rejeitei, foi cortado. Ele não será mais o rei. Eu já levantei outra pessoa. Ele pode criar todos os mecanismos. Tudo que ele fez foi infrutífero. Tudo que eu pedi, ele fez ao contrário. Então ele está cortado. Não serve mais para guiar o meu povo e liderar o meu povo. E aí a Bíblia fala que foi uma mensagem de quê? De sentença. Uma mensagem que não voltaria mais atrás. E não teve mais uma mudança. Cortado. Quem foi cortado? É Satanás. A Bíblia fala que Satanás era um anjo de luz. Ezequiel fala muito claro sobre isso. Só que ele se ensoberbeceu e quis ser mais do que Deus. Ele quis colocar o trono dele acima de Deus. Né? Por que fala que é Lúcifer? Porque era luz e fé, segundo alguns historiadores falam. Era um ser maravilhoso. Era um ser que comandava as músicas, os instrumentos. Era um ser que tinha respeito no céu. E ele cria uma rebelião no céu. E Deus dá uma sentença. Aqui em cima você não ficará mais. E todos que você influenciou, esses também vão perder o posto. A liberdade que eles tinham no reino dos céus. E agora eles vão ser lançados na terra. E aí vem a palavra de sentença. Nunca mais será tu para sempre. Decretado uma palavra de... Nunca mais tu vai ter a mesma glória. Por que o diabo, ele luta conosco? Porque ele sabe para onde nós vamos. Então, como ele sabe para onde nós vamos, que é o lugar que ele não vai nunca mais, e que um dia ele vai ser julgado, então ele não quer ir sozinho. Sabe aquele tribuloso, que ele faz a coisa errada e não quer ir sozinho, quer levar um monte de gente junto? O diabo tem esse aspecto. Ele quer levar um monte de gente junto. Então, o inferno já está designado. O inferno é a sentença do diabo. Só que ele não quer ir só. Então, ele trabalha
na imagem e semelhança de Deus, para que a gente possa perder a visão. E quando é que nós perdemos a visão? Quando nós deixamos de dar frutos. E quando nós deixamos de dar frutos, nós começamos a sair do reino de Deus e voltar novamente para o reino das trevas. Por isso que tem crente dentro da igreja que ele só diz que é crente, mas não tem testemunho. A ação dele é maléfica, a atitude é maléfica, a atuação é maléfica, porque não houve uma conversão, não houve uma mudança. E por não houver essa mudança, aí a pessoa faz o quê? Ela anda totalmente distanciada de Deus. Amém? Eu estou sendo aqui mais enérgico para mim não perder o fio aqui da meada aqui. Lembrei da Bahia agora. Vamos lá. Algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus, que era história com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar sobre o reino de Deus. Comparação. E aí, aqui eu comento entre as parábolas de Jesus, algumas das mais conhecidas, parábola do filho pródigo, muitas pessoas conhecem, parábola dos talentos também, parábola do semeador, parábola do trigo e do joio, e eu estou falando aqui da parábola da figueira estéril. O significado de alegoria, expressão figurada, não é real, só comparação de um pensamento ou de um sentimento, através da qual um objeto pode significar outro. Comparação. Às vezes eu posso fazer uma comparação, uma alegoria de um teclado em relação a uma pessoa. Isso é uma comparação. Por exemplo, esse teclado, ele tem qualidade, né? Mas ele só vai ter a essência da qualidade se alguém manusear ele. Se alguém não manusear ele, vai ficar aí parado aí. Ele não tem como falar assim, me toca. Não dá para fazer isso. Então, alguém é usado para tocar o instrumento. Deus, ele nos usa. Então, quer dizer, eu sou dependente de Deus. Da mesma forma que esse teclado bonito, caro, cheio de tecnologia, depende de alguém para manusear, para tocar, da mesma forma, sou eu como instrumento diante de Deus. Isso é uma alegoria, uma comparação. Não quer dizer que eu estou dizendo que você é um teclado, tá bom? Então, fala para o irmão assim, você não é teclado não, irmão. Fala aí, não é teclado não. É só comparação. Vamos lá. Eu falei aqui que Jesus se frustra quando percebe uma pessoa infrutífera. Por que Jesus se frustra? Da mesma forma que eu fico frustrado, você fica frustrado, né? Eu fico frustrado quando eu estou com a vontade de comer um abacate e de repente eu vou partir o abacate, está podre o abacate. Não fica frustrado? Você já pegou uma fruta que ela toda bonitona e na hora que você vai comer a fruta, está podre? Mas você fala assim, mas não parece que está podre. Parece que está tudo bonitinho, mas você fica frustrado. Da mesma forma alguns crentes, que pela aparência assim, está tudo ajeitadinho. Mas aqui dentro, quando Jesus vai usar, está podre. Quais são essa podridão? É coisas que desagradam a Deus. Isso é essa podridão. Então, falei aqui que Jesus se frustra quando percebe uma pessoa frutífera. Relacionada aqui à parábola. São os frutos do nosso. Primeiro que ele conta conosco, testemunho cristão. A primeira coisa que o Senhor vai observar na nossa vida é o testemunho. Ele observa que eu dei a oportunidade aqui para os irmãos falar sobre testemunho. O que é testemunho? A obediência, respeito, humildade, ter paz. O testemunho é condizer aquilo que eu prego. Isso é o testemunho. Eu falar aquilo que eu vivo. Quando que sai fora de um testemunho? É aquilo que eu falo e que eu não vivo. Isso é um testemunho que não é verdadeiro. Por exemplo, você chegar e falar assim, eu faço uma comida de primeira. Você está dando testemunho que você é o cozinheiro de primeira. Aí, quando você vai cozinhar, você não sabe nem fritar um ovo. Então, não tem testemunho. É algo que você fala, mas você não vive. Olha, eu dirijo até carreta. Seu testemunho que você dirige até carreta. Aí vai andar com um carro
pequeno, aí sai atropelando todo mundo. Como é que se com pequeno não dirige, imagina uma carreta. Quer dizer, alguma coisa não tá batendo, né? Então, é dentro desse aspecto. O testemunho, ele é fundamental. Então, quando eu digo, eu sou discípulo de Jesus, então as pessoas esperam que a atitude de Jesus eu faça igual. Então, quando eu não faço igual, a pessoa fala assim, ser crente igual aquele eu não quero ser? Não quero ser? Nunca. Eu prefiro ficar desse jeito do que ser crente igual aquela irmã, aquele irmão. Por quê? Porque não está dando testemunho. Quando é que eu não dou testemunho? Quando eu falo palavrão. Quando que eu não dou testemunho? Quando eu sou uma pessoa iracunda, rixosa. Quando que eu não dou testemunho? Quando eu não tenho amor, eu odeio as pessoas. Quando eu não tenho um testemunho? Quando eu procuro prejudicar as pessoas. Quando eu ando puxando o tapete das pessoas. Quando eu não dou testemunho? Quando eu falo mal das pessoas. Quando é que eu não dou testemunho? Quando eu atuo contrário à palavra de Deus. Então, fala para o irmão assim, o modo como você se posiciona na sociedade em que você vive, da forma que você é visto pelas pessoas, isso é o seu testemunho. Então, o testemunho pode ser algo bom, como pode ser algo ruim. Amém? Vamos lá. Primeiro aspecto desse bom testemunho, eu tenho que ter uma vida devocional saudável. Essa vida devocional é importante para o crescimento do crente, que é uma vida diária. O irmão chegou para mim, falou, pastor, falou para mim, mas só foi isso que eu fiz, coisa grave que ele fez, eu não vou falar para você ficar assustado assim. Só foi isso que eu fiz. Aí eu falei para ele assim, mas você acha que se eu tivesse feito isso, e você soubesse que eu tivesse feito isso que você fez, e estivesse na frente da igreja pregando, como era que você me via? Aí ele falou assim, eu não te via com bons olhos. Eu falei, então é desse jeito que eu também olho para você. Não olhe com bons olhos. Então, só isso para você pode trazer um estrago muito grande. São isso, mas tem consequências. Então, nós devemos entender que esse devocional é uma conduta que ela tem que ser em todos os momentos. Ela tem que ser na igreja, ela tem que ser em casa, ela tem que ser no trabalho. Isso é o meu devocional. Então, não adianta eu aqui na igreja, né? Quem é que canta aquela música que não adianta ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado? Quem é? Quem? Não. É um cantor do mundo. Fala, não adianta ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado, ou alguma coisa assim. Vocês não sabem? Eu sei quem é. Eu só não sei o nome. Eu sei a letra. Hã? Como? Não é crente. Fernando Mendes? É Fernando Mendes? Aí, tá vendo? Eu sabia que tinha aqui. A igreja do Fernando Mendes está melhor do que muitas igrejas. Que a visão dele é o quê? Adianta na igreja fazer as coisas erradas? Hã? Então, é nesse aspecto. Então, o meu devocional, ele tem que ter uma conduta que eu tenho que fazer as coisas corretas. Por quê? Porque não adianta eu estar aqui na igreja e dentro da minha casa eu não der um testemunho. Não adianta eu dentro da minha casa ser uma benção e na igreja não ser uma benção. Não adianta dentro da minha casa ser uma benção, dentro da igreja ser uma benção e no trabalho não ser uma benção. Então é um conjunto. Então repita comigo, um conjunto. Fala assim, aonde você colocar a planta do teu pé, você tem que ser uma benção. Isso é o testemunho do crente. Agora, para ser essa benção, você vai engolir sapo, lagoa, jacaré. E tem algumas coisas que para a gente ser essa benção atravessa aqui, ó. Que a gente engasga, que tem vontade de falar. Por isso que crente não é que dá na cabeça que tem que falar.
tem que ter controle. Por isso que fruto do Espírito é o quê? Fruto do Espírito. Repita para mim, fruto do Espírito, domínio próprio. Então fala para o irmão assim, você tem que ter domínio próprio. O que é domínio próprio? O que é domínio próprio? Faz parte do fruto do Espírito. O que é domínio próprio? É ter autocontrole. Ter o quê? Se controlar. É segurar. Olha, é autocontrole. Quando alguém fechar você no trânsito, ó. Olha o autocontrole. Respirar fundo. E aí? Passou. Dá graça a Jesus. É autocontrole. Entendeu? Quando a discussão fica mais acalorada em casa. Tem. Dentro de casa tem um choque. Viu? Aí tem que ter o quê? Pode vir. Só dou uma. É desse jeito que funciona? Autocontrole. Agora o autocontrole é quando está tudo maravilhosamente bem? Precisa de autocontrole quando está tudo sereno? Eu estou me controlando, pastor. Não estou passando raiva nenhuma, mas estou me controlando. Você já viu alguém se controlar dessa forma? Quando é que você se controla? Quando você está com raiva, você fala, vou vigiar. Ai, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Queima, Jesus, me queima com brasa viva. Isso é um autocontrole. Mas no momento acalorado, você segura a situação. Então, por isso que tem que ter o domínio próprio. Então, isso está relacionado a uma vida devocional saudável. Segundo, como servo de Deus, e tenho que dar fruto, eu tenho que amar a igreja aonde eu congrego. Fundamental. Então, quando eu aprendo a amar a igreja que eu congrego, eu aprendo também a amar a família que Deus me deu. Eu aprendo a amar o trabalho que Deus me deu. Eu aprendo a amar as coisas que Deus coloca na minha mão. Então, quer dizer, eu sou grato, manifesto gratidão. Quando eu sou ingrato, a minha igreja não é boa, a boa é do vizinho. A minha casa não é boa, boa é a família do outro. Os meus móveis não são bom é do outro. O meu carro não é bom é o carro do outro. Porque é uma insatisfação que na minha vida, nada que Deus acrescenta para mim está bem. Eu vou precisar da ajuda de vocês, que senão eu vou ter que mudar vocês de lugar. Vocês hoje hoje vocês estão acalorados. Ao versículo, né? Mas não vou deixar vocês treinar versículo, porque eu dei uma semana vocês treinar versículo. Não é para treinar aqui na igreja, não. Vocês deu uma semana. Agora vocês querem decorar versículo na hora que eu estou pregando. Aí como é que vocês vão gravar versículo? Vamos lá. Vocês têm amanhã, tem depois. Isso aí vai ficar mais ou menos até o final do ano. A gente vai ter brinde para todos vocês. Não conseguir, vai agilizar. Amar a igreja. Repita comigo. Amar a igreja. O modo como nos envolvemos nos projetos da nossa igreja local é uma demonstração se eu amo ou não a obra de Deus. Eu tenho que amar a igreja que eu congrego. Eu tenho que entender que a igreja é a menina dos olhos de Deus. É por isso que eu tenho que tomar muito cuidado em falar mal da igreja. Porque Deus, Ele não gosta que fale mal da igreja. Porque eu faço parte da igreja. Se eu falar mal da igreja, estou falando mal de quem? Da minha família. Estou falando mal de mim mesmo. Você já viu quando alguém é preso na família? Quando alguém comete um delito na família? A pessoa chega aqui e fala, irmão, eu passei a maior vergonha. Alguém da minha família, aí fala o nome, foi preso essa semana, apanhou, judia. É assim que a pessoa faz? O que é que a pessoa faz? Abafa o caso. Ó. Procura o quê? Esconder. Por quê? Porque se é da família e não esconde, acaba chegando na gente. Mas não é da família de fulano?
É como uma maneira também de desmoralizar a família. Você protege a pessoa e protege a família. Quando eu congrego na igreja e eu falo mal do irmão, eu estou desprotegendo a família. Por quê? Porque hoje eu posso estar falando mal do irmão. Amanhã alguém vai estar falando mal de mim. Significa, aquilo que eu fiz de errado, eu estou lançando num ventilador. Eu estou querendo que todo mundo saiba. Eu não estou protegendo. Quando que eu protejo, que eu amo o irmão errou? Errou. O que é que eu devo fazer por ele? Como que eu ajudo o irmão que o irmão erra? Como é que eu ajudo? Falando para o irmão. Ô irmão, você já viu no Face? Olha lá, ó. Olha a mensagem que eu coloquei no Face. Olha lá, ó. É assim que funciona? Pega o telefone e fala, irmão, tem uma nova para te contar. Eu não te falei que ele era tão bom, mas uma hora ia cair? Caiu, ó. E a queda foi grande. Eu já sabia, só estava esperando a hora para contar. E é assim que crente protege o outro? Hã? Quando tem uma separação, pega o telefone. Olha, você está sabendo? Quem tinha essa? Brigaram tanto que tirou lá uns tapas, deu uns tapas, a panela voou. Você não conta para ninguém. Você é a minha melhor amiga, tá? Aí a amiga, tá bom, desligou. Amiga, você é a minha melhor amiga, tá? Eu tenho uma quentinha. Você tá sabendo? Me falaram, mas bafa o caso. Eu não vou falar quem foi, mas fiquei sabendo agora. Deram um safanão nela, tá com o olho roxo, tá com os pés inchados, jogou água quente. E chegou na igreja e falou que caiu. Caiu de onde? Da escada. Aí a outra amiga pega o telefone, ó a proteção que um tá. Ô amiga, cada amigo, fala pro irmão assim, cada amigo tem um amigo. Então fala assim, vigia com o amigo. É. 4 amigos resolveu sentar juntinho. 4 amigos resolveu sentar juntinho. E aí os 4 chegou e falou assim, eu preciso desabafar, as coisas estão muito complicadas. Aí um falou assim, eu vou falar algo aqui para vocês e vai ficar entre a gente aqui. Falou, olha, eu tenho um problema, eu tenho dificuldade. O outro foi, eu também tenho um problema. Foi contando, o outro também eu tenho um problema. Aí o quarto falou, você não tem problema não? Eu falei, eu tenho um, não guarda o segredo. Não guarda segredo. Todos os problemas que falou, então já estava resolvido. Passar para todo mundo aí. Vamos lá. Então, eu tenho que entender que a igreja é a menina dos olhos. Repita comigo. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Olha que coisa interessante relacionada à figueira. Jesus, certa feita, estava indo para Jerusalém e presenciou uma figueira. Lá vai outra figueira. Desejoso de saborear os figos, foi de encontro a ela. Aí já não é figurado, aí já foi real. Jesus passando, viu uma figueira e ele desejou fruto naquela figueira. E aí, qual foi a sua surpresa? Qual não foi a sua surpresa? Quando encontrou uma linda figueira. Só encontrou folha na figueira. Ele só encontrou, repita comigo, folha. Folha. Agora eu vou fazer uma simbologia. Tem muitos crentes que só são folha na igreja. Quando é que um crente é cheio de folha? É quando ele demonstra algo, mas na realidade ele não apresenta os frutos. Aparência. Que tem, mas não tem. Olha que coisa interessante aqui. Infelizmente, são muitas pessoas que vivem em uma grande e enganosa aparência. Quer dizer, revestido de folha, a figueira estava, mas não tinha essência de quê? Do fruto. Tem muita gente na igreja que é cheia de aparência. Anda de terno, de gravata, Bíblia na mão. Diz que é servo de Deus, aparece, você olha e fala que é crente. Mas começa a condenar os outros. Começa a apontar os outros. Começa a ficar envolvendo com a vida dos outros. Mas a dele não. Esses são os piores. Que eles escondem os pecados.
mas fica falando mal das pessoas. Esses são os santarrões. Esses são os mais crentes, que de crente não tem nada. Porque no dia que eu sou crente, que eu acho que eu sou melhor do que o outro, eu perdi a essência de crente. Porque a Bíblia fala que eu tenho que considerar o outro maior do que eu. E não eu superior à pessoa. Eu não posso menosprezar a pessoa. Eu não posso pisar nas pessoas. Porque todos nós somos filhos de Deus, somos dependentes de Deus. Então, quando eu tenho folha, eu demonstro aparência. Eu posso ter folha e demonstrar aparência como, pastor? Está envolvido na igreja, mas a igreja não está envolvida em mim. Quer dizer, eu não estou envolvido com Deus. É só as pessoas olharem e ver pela visão que eu sou crente. Mas só Deus sabe como é a minha casa, que as pessoas olham e ficam escandalizadas como eu sou dentro de casa, como eu sou lá no meu trabalho, como eu sou na rua, como eu sou com os vizinhos. É só folha. Foi dessa forma que Jesus viu a figueira. Só a aparência. Mas quando Jesus procurou fruto, não tinha fruto. Porque o fruto é demonstração de amor. É de atitude. Não é de aparência. Então fala para o irmão assim. Você tem que dar fruto. Eu não posso ser um crente de aparência. Amém? Então, tem muitas pessoas que andam enganadas, fingem a si mesma que estão bem, mas não estão produzindo fruto do testemunho. Não tem vida devocional sarada, não ama a igreja, e a vida social é uma vida totalmente fora de uma conduta cristã. Você não pode deixar de produzir tais frutos, porque eles são essenciais para alguém que deseja prevalecer diante das dificuldades da vida. Quer dizer, se eu quero vencer as dificuldades da vida, eu tenho que mostrar fruto. Você precisa ter em mente que ter folha somente pode impressionar na distância. É por isso que tem pessoas que a distância é bonito. Parece até uns campos de futebol. Quando você olha assim à distância, a grama tudo verdinha, parece que não tem um buraco. Mas quando você chega lá e fala, meu Deus, quanto buraco. Pensava desse jeito. Tem uma pastora que ela falou que Deus preparou uma casa que tinha um jardim na frente da casa dela. E ela ia lá ver o jardim. E ela saía e falava, meu Deus, jardim lá do vizinho, olha que jardim bonito. O daqui toda hora eu arrumo e fica cheio de buraco, vem chuva, vem... E ela só valorizava o do vizinho. Bem, olha para aquilo ali, bem. Aquilo lá, de longe, aquilo ali que é jardim. Não, nossa, essa porcaria. Olha que tribulação. Aí um dia o vizinho chamou ela e o esposo para tomar um chá, e eles foram. Quando ela chegou lá, de longe, ela via, estava tudo bonitinho. Mas quando chegou perto, ela falou, estava pior do que o meu. Cheio de buraco, cheio de coisa. E a gente assim. De longe, a gente olha assim algumas folhas, acha que está tudo certinho. Mas quando você chega perto, vê os defeitos. Então, nós não podemos ser crente só cheio de folhas. Quando as pessoas chegam perto da gente, não tem fruto. É por isso que eu não posso ser crente de distância. Eu não posso ser um pastor de distância. Tem que misturar com você. Para que você, nesse convívio, você entenda. Mesmo assim, tem pessoas que convivendo com a gente, ainda não acreditam na gente. Imagina se fosse a distância. Você tem noção? Mesmo convivendo não acredita. Agora imagina se fosse distante. Então, eu não posso viver um cristianismo de distância. Eu tenho que estar perto. Repita após mim. Tem que estar perto, irmão. É por isso que tem crente que eles não querem fazer nada na igreja. Porque eles não querem ter trabalho na igreja. Ó. Repita após mim. Fala assim, é melhor ter trabalho na igreja, fazendo para Deus, do que você ter trabalho na vida sem a bênção de Deus. Porque você na vida, com problema, sem a bênção de Deus, você vai lutar, meu filho, você vai suar, você vai se enrolar e não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se você... Porque todo lugar que você for, você vai ter trabalho. Tem ou não tem? Até para comer tem trabalho, irmão? Tem ou não tem? Tem trabalho, não tem como...
Me fala uma coisa que não tem trabalho. Tudo tem trabalho. Tudo na vida faz parte do trabalho. Quero comer um pavê. Ninguém come pavê só para ver. Quer comer mesmo. Então vai chegar lá e vai fazer um pavê. Tem trabalho ou não tem? Simples o pavê. Simples. Mas vai o que para fazer um pavê? Pavê. Vamos aqui deixar os irmãos com vontade de comer aqui. Creme de leite, chocolate, bolacha. Hein? Você chega e fala assim: bolacha, apareça. Creme de leite, venha rapidinho. E aí ele sai lá do supermercado, já estou indo. É assim que acontece? Não vá lá não. Busca lá a bolacha, o creme de leite. Lá tem que ir. E quando chega lá, vai para um caixa. Coisa boa que quando você está chegando no caixa, aí a gente fica nervoso. O caixa fala assim: estou fechando. Vai para o outro. Aí você vai para o outro. Aí pega uma fila enorme. Até você chegar em casa, até tirar aquilo. Aí você pega a vasilha lá do leite, creme de leite, e fala assim, na panela: entra aí, minha filha. Joga, é assim? Tem que cortar. Tem que ter a medida. Dá trabalho ou não dá, irmão? Aí, como é que fala do ingrediente, não é ingrediente? A medida é como é a medida do creme? É num copo ou num... Uma xícara. Você coloca 3. Vai funcionar? Tem que respeitar o quê? A receita. Interessante. A gente segue a receita que até a irmã dá direitinho. Agora, a receita de Deus, a gente quer arrumar coisas. Você já percebeu? Deus dá a receita da palavra e a gente não quer. A gente quer dar uma mexida na receita. Não funciona. Se existe receita, é para ser seguida. Se existe o manual, é para ser seguido. Se existe a palavra de Deus, é a receita para nós termos vitória. Ora, se Deus falou que para mim ir para o céu eu tenho que perdoar, então eu tenho que perdoar. Se Deus falou que para mim ir para o céu eu tenho que amar, é a receita, é o ingrediente. Não existe outra forma. Não, mas pediram para me colocar na receita açúcar e eu fiquei nervoso e coloquei sal. Me fale como é que vai ficar esse pavê. Vai ficar para ver mesmo. É por isso que tem crente que só fica vendo. Porque Deus pede algo para ele fazer bom, ele só faz coisa ruim. Jesus fala assim: vai lá e dá um abraço, meu irmão. É a receita, abraça aquele tribuloso, ele é ruim, mas abraça ele. Eu não, Senhor, eu vou dar um nocaute. Pá, sai da minha frente, eu vou orar. Jesus, tira, mata ele, Senhor. Aí, fez tudo errado. Se você fez tudo errado, a receita não vai funcionar. Aí a tua vida vai desandar. Receita errada, o ingrediente desanda, não funciona. Então significa, ou você entra na receita da palavra de Deus, ou não vai acontecer nada na tua vida. Não adianta fazer campanha, pode fazer 100 anos de campanha, não vai mudar. Você tem que mudar de vida, você tem que ser crente. Se fosse um pastor... ele fosse mais claro, tem que tomar vergonha na cara. Agora eu falei. Tem que ser crente, meu irmão. Tem que ter postura. Ah, mas vai vir luta? Vai. Você é crente. Vai vir pedrada? Vem. E quem falou que servir a Deus é banho-maria? É só rosa? Quem falou isso? Neste mundo tereis aflições. Mas Jesus fala: tenha bom ânimo, eu estou contigo, eu venci o mundo. Isso é servir a Deus. Isso é viver uma vida de cristianismo. Ainda que você passe pela luta, mas Deus vai te dar vitória na luta. Agora os crentes não. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Dodói de um lado. Tem crente que está remendado de band-aid. Está morrendo. Porque qualquer coisinha machuca ele. Ô irmão, tem que começar a criar casca grossa. Fala para o irmão assim: a luta gera casca grossa. Os lombos ficam cingidos, ó.
Oh, maravilha. É por isso que Deus vai cingindo a gente e vai dando umas batidas mesmo. Oh, coisa boa. Até a hora que aquilo não mexe mais em você. Aí a pessoa fala, mãe, deixa pra lá. O outro, mas você não vai. Deixa a mão do Senhor, eu já passei por isso. Mas você não vai. Nada, deixa ele. Ele não sabe. Olha o que Jesus fala. Se tu é realmente o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva a mim e a todos eles. Perdoa ele, Senhor. Ele não sabe o que é que fala. Perdoa esse povo. Ele não sabe o que estão fazendo. Ô, irmão, se as pessoas soubessem o que Deus tem na sua vida, Ele não perseguia você, não afrontava você. Mas como não sabe, perdoa. Fala para o irmão assim, perdoa. É o segredo. Fala para o irmão assim, se alguém souber o que Deus vai fazer na tua vida, daqui a 10 anos, andaria agarrado com você, e não abria a mão de você noite e dia. Fala para o irmão assim, que Deus vai te colocar em lugar tão grande, que eu queria estar junto com você. Agora, como eu não sei, então ignoro você, menosprezo você. Entendeu? Vou encerrar porque já deu tempo aqui. Então fala para o irmão assim, ame a sua igreja. Fala para o irmão assim, na proximidade, o que faz encher os olhos são os frutos. Vou repetir aqui, fala assim, na proximidade, o que faz encher os olhos são os frutos. Ô irmão, estou encerrando. Nós fomos receber uma igreja. Eu estava junto com o pastor Campaz, junto com o pastor João. Saímos daqui, fomos não sei aonde receber a igreja. Uma fome terrível que a gente estava. Chegamos na cidade, o irmão, eu falei, pastor, já está me dando tremedeira. Aí ele falou assim, eu falei assim, será que a gente não pode ir numa padaria, pastor? Aí ele falou, vamos na padaria. O irmão chegou, o pastor que ia levar a gente para receber a igreja. Aí o pastor falou assim, a gente fez uma viagem longa, estamos com fome, então, ele falou assim, é melhor a gente passar na padaria, tomar um cafezinho e a gente vai, que a gente não sabe onde é. O irmão falou assim, fica tranquilo, falou para mim, pro pastor e para o pastor João, é logo ali. Imagina. É só, tá dentro da cidade mesmo. Então, dá para aguentar um pouquinho. Irmão, entramos, e ele no carro na frente, e a gente seguindo. E entra numa rua, e entra em outra, e entra numa rua, e entra em outra. Eu acho que a cidade que ele falou, eu chegava no aeroporto de Cumbica, mas não chegava nesse lugar. Aí saiu da estrada, saiu da cidade, entrou numa estrada apertada. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu falei, pastor João, eu não estou aguentando mais não. Uma tontura de tanta quebrada que a gente virou. Aí, chegou assim, bem na rodovia, ele deu uma quebrada assim, pá. Aí eu falei, ai Jesus, rali. E aí entramos uma mata fechada. Eu falei, meu Deus, que tribulação. Mano, as pessoas não têm noção do que a gente passa, irmão. Eu já estava já assim, ó. Falei, eu vou dar um treco. E tinha que pregar à noite. Tinha um grupo lá esperando a gente à noite. Você imagina a situação. Aí, irmão, quando nós chegamos, era um sítio. Não era na cidade, coisa nenhuma. A gente tinha andado mais de 40 minutos, mãe. Você tem noção de um negócio desse? Olhamos assim, eu nunca tinha visto um pé de caqui. Nunca tinha visto pé de caqui. Eu me aproximei e vi aquele negoção grande e vermelho. A aproximação, mano, me encheu. Falei, é caqui? O irmão falou, tá cheio de caqui. Ô, irmão. Aí o irmão falou assim, espera um pouquinho que estão fazendo café. Eu falei, o quê? Não, eu falei, pode comer esse caqui? Pode. Irmão, eu nunca comi tanto caqui. E a gente lá, igual na Bahia, fala desalotado. E cata caqui de um lado e abre, come, e cata caqui de um lado.
A nossa alegria... Vocês dão risada que não era vocês. A minha alegria era a aproximação do... E se eu não tivesse que aqui? Ia resolver o quê? Hã? Eu ia morrer. Dar um piripaque lá e desmaiar. Então, irmão, encerrando... O que é louvável é quando você se aproxima e você vê fruto. Quando você se aproxima de uma pessoa e você vê o fruto, a pessoa pode falar mal de você até onde ela quiser. Até o dia que uma pessoa se aproxima de você e vê os teus frutos. Aí ela fala assim, se eu soubesse que você era desse jeito, eu já tinha me aproximado bem antes. Eu não pensava que você era amável, que você era legal. Me falaram tanta coisa ruim e eu me deixei levar pela aparência, ó, e mantive distância. Mas como você é uma pessoa amável, aí você faz associação. Quem tem aparência é a outra pessoa que não queria que eu visse os frutos que tinha em ti. Entendeu? Por isso, fala para o irmão assim, chovendo ou fazendo sol, você precisa ter o quê? Fruto. Fala para o irmão assim, fruto. Fala fruto. Pronto, acabou. Amém?